Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um Vinerdcast. Novamente aqui temos convidado ilustre, Nossa. Tiagão. É a segunda vez que o Thiago está aqui. O Thiago Que privilégio. O Thiago, você fez o primeiro Vinerdcast falando sobre a B-Hop. Sim. Aí, nesse podcast, a gente conversou mesmo sobre o movimento Casa de Oração. Foi muito legal. A gente vai deixar a descrição aqui, o link para você ver esse podcast, ficou muito bom. Tô aqui também com o João Imbriani. Isso aí, prazer enorme estar aqui. Que é o cara, ele é o chefe de cozinha mais famoso de Bauru Brasil, e região. Brasil, Com o e restaurante da América do Sul, OP. e da América do Sul também. Restaurante OP. Um dia. Ele é pra você que gosta de coisas românticas com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Tiagão, quando você é grosseiro, você é brabão. Ogro. Quando você é ogro, aí você leva lá A Bia pra fazer aquela média, que é um restaurante maravilhoso aqui em Bauru. Obrigado. Mas bom, a gente tá aqui hoje pra conversar sobre uma viagem missionária, né? Que a galera da B-Hop, aliás, os dois aqui fazem parte aqui da nossa sala de oração. E eles foram pra Colômbia há algumas semanas atrás, né? Faz há pouco tempo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tem, assim, testemunhos incríveis. Pelo pouco que a gente conversou, deu pra ver que foi uma batalha espiritual muito intensa, né? Mas tenho certeza também que foi muito gratificante. Então você sabe que esse Vinerdcast, ele vai ser muito bom. Já curte aí, clica aí no botãozinho de curtir, no joinha. Já compartilha esse podcast também com a sua galera, pros seus grupos aí da igreja e etc. E Vitão, solta a vinheta. Muito bom. Obrigado, viu? Profissional o negócio, Que né? demais. Aqui é né? profissional, a gente tem até a vinheta. Profissional. Obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Viu? Muito, muito feliz mesmo. Bom, e pra gente começar, né, a conversar, a sala de oração aqui de Bauru, ela foi pra Colômbia fazer uma viagem missionária, certo? E uma coisa que eu fico pensando muito a respeito das salas de oração é que esse movimento de oração, de intercessão, ele muitas vezes, ele é, assim, ele não é muito, não é visto, certo? É um trabalho silencioso, né? É um trabalho que acontece em grupos menores e tal. E por isso, a igreja como um todo, às vezes não conhece o real motivo e o real sentido de uma casa de oração. E eu creio que essa viagem missionária que vocês fizeram, ela veio para trazer essa função das casas de oração. O que você tem a dizer sobre isso, Tiagão? Cara, eu tenho certeza, né? Que esse conceito que nós temos sobre casa de oração ser algo novo, ou então que começou nos anos 90, é algo que nós precisamos olhar para a história da igreja e ver que isso é muito mais antigo do que nós imaginamos. Por exemplo, se a gente for olhar em crônicas, relatos sobre Davi, sobre a maneira que ele orava, a maneira que ele conduzia o povo a orar, era uma maneira igualzinho nós fazemos hoje, né? Então, algo que o modelo Arpitácio que nós chamamos, ele acontece há pelo menos 5.000 anos. Então, se a gente for olhar também um pouco mais recente na história, mais ou menos em meados de 1400, 1500, com os moravianos, foi algo parecido, similar por 100 anos eles manteram um movimento de oração, não no formato do modelo Arpitácio, mas algo parecido com isso, né? Nos profetas da Bíblia, Isaías, Ezequias, Jeremias, enfim, nós temos muitos relatos bíblicos sobre essa vontade, esse desejo do movimento de oração acontecer. Talvez não nos moldes também do modelo Arpitácia, mas acontecendo. Então, o movimento de oração em si, ele não é algo novo, que começou com a I-Hop, que começou com a F-Hop, com o que quer que seja. Mas ele é algo que acontece há muito tempo. Na verdade, desde a fundação do mundo, como nós vemos em Apocalipse. Nunca parou, Nunca então. Nunca parou. Então, não é algo novo. Não é um movimento que começou agora. É algo que está acontecendo há muito tempo. E com relação, assim, a essa questão da... Esqueci o que eu ia falar.
Não, com relação a essa questão que a gente estava conversando antes aqui, né? Que essa viagem, ela mostrou a sala de oração em movimento, né? Sim. Então, porque a gente olha assim, os caras estão lá só orando. Sim. Entre aspas, o só, certo? Estão orando e tal. E a gente vê que vai muito além disso, Muito né? além, sim. E foi que chegou a esse assunto Colômbia, né? O nome Colômbia, que veio justamente desse mover de intercessão que vocês tiveram aqui. Conta pra gente, como é que foi esse negócio aqui, cara? Recapitulando só um pouquinho que a gente estava conversando antes, você falou que a sala de oração é um local solitário, né? De fato, por pessoas, sim. A gente tem um lema na sala que a gente fala que a casa de oração é sobre a audiência de uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus. A audiência de um homem só. De um homem só. Eu me lembro, cara, de dias assim que eu vim, eu e o Luke de manhã, eu e ele ficamos por tipo 2 horas e meia cantando, e a presença de Deus veio de uma maneira tão intensa e sobrenatural, que é isso que nos mostra o porquê Deus deseja que a sala de oração aconteça e que a igreja seja chamada de casa de oração. Né? Então, realmente, a sala de oração, a casa de oração, ela é um movimento solitário de pessoas, porque o nosso foco não são que as pessoas venham aqui e seja algo evangelístico, apesar de acabar sendo também de alguma forma. Mas o nosso desejo é que Deus sinta nesse lugar um lugar agradável para que Ele more. É um momento de adoração de todos, adorar a Deus. Sabe que essa frase, a audiência de um homem só, ela mudou a minha vida, cara. Sabe? Ele mudou com relação a todas as outras coisas que eu faço. Sim. Não só aqui, né? Porque eu participo aqui também com vocês. Mas com tudo. Sabe? Esse conceito de audiência de um homem só, ele muda a nossa perspectiva, né? E conta pra mim como é que foi essa questão da Colômbia em si. Tá. Outra frase, eu quero que você fale também. Eu falo, pode ver. Outra frase que a gente tem muito aqui, também baseado nos jovens moravianos, como a gente, na igreja moraviana, né? É que nós queremos ser a resposta das orações que nós fazemos aqui. Então, por exemplo, faz quase 2 anos já agora, nesse momento, que nós começamos a inexplicavelmente orar pela América do Sul, e aí no caso Colômbia, Venezuela, os países da América do Sul, Brasil também principalmente. E chegou um momento dessas orações, eu acho que o João não estava nem aqui nessa época ainda, que a gente começou a orar pela Colômbia. Eu cheguei e já estava Já rolando tava essas rolando, orações, né? já. Chegou uma época bem específica que a gente começou a orar só pela Colômbia. E ninguém entendia o motivo do que estava acontecendo. A gente começou a pesquisar sobre o contexto do país, quais eram os problemas que o país enfrenta, sabe? Começamos a pesquisar sobre isso e orar muito sobre isso. E foi algo que não foi de uma única pessoa, mas que o coletivo começou a ter isso como algo pulsando no coração, sabe? Assim como nós oramos por Israel, por exemplo, começou a acontecer o mesmo pela Colômbia. E aí, de repente, um dia, assim, do nada, entre aspas, né, chegou um cara aqui na igreja, ele veio fazer um curso, na Vineyard de Piratininga, ele veio fazer um curso de adoração. E aí ele chegou aqui em Bauru, numa quinta-feira, que tava tendo turno de oração pela Colômbia, e o cara é colombiano, né? Que foi o cara que nos recebeu lá, o Pablo. Coincidentemente, E aí tudo começou a clarear, a fazer mais sentido, porque... E ele não sabia? Ele não sabia, ele não nos conhecia. Ele só apareceu aqui. Ele não sabia nem o que era movimento de oração, não sabia nada. E aí Deus começou a nos clarear as coisas, né? Porque, estávamos orando pela Colômbia, entendendo o contexto do país, de repente um colombiano estava aqui, se apaixonou pelo movimento de oração e quis que isso fosse para a igreja local dele. Então, a ideia ir para a Colômbia começou a partir desse dia. Mas a Colômbia se estava no nosso coração já fazia alguns meses, né? Aí você pode contar um pouco também dessa experiência. E foi, eu acho que nessa transição que eu comecei a frequentar a casa de oração. Você também nunca tinha ouvido falar de casa de oração? Não, foi a primeira vez aqui. Na verdade, esse tempo que eu estou aqui na Vineyard é o único tempo que eu tive, que eu estou tendo mesmo relacionamento com igreja. Você se converteu Isso, aqui. Comunhão com o pessoal aqui e tal. E já estava rolando, a viagem já estava marcada praticamente, e que ia rolar. E no segundo turno de intercessão que eu participei, gerou esse convite de eu ir junto com eles pra Colômbia. Aí eu falei assim, caramba, cara. Porque uma coisa assim, a gente vê a intenção da viagem, é uma coisa que eu me identifico muito, porque é fazer o bem. É você
mover as coisas e ainda mais levando Deus como principal no contexto todo, né? E isso ficou muito... Fiquei pensando durante semanas sobre isso. Aí eu falei assim, cara, eu topo esse desafio aí, Deus tá Vamos ver falando como é pra que mim vai ser, bastante, né? Deus tá falando pra mim bastante, vai. Aí eu comecei a frequentar mais aqui a casa de oração, virei um membro da B-Hop Uhum. e foi tudo muito legal porque o Ti, ele sempre orou muito pela Colômbia, muito. Uhum. E ele queria, ele desejava muito isso. A gente vinha muito nas reuniões, né? Cada reunião que nós tínhamos marcado de organização, de como ia ser, orçamento e tal, ele muito feliz, muito... E ele conseguiu, pelo menos pra mim, ele conseguiu transmitir esse sentimento. Então a hora que chegou o dia, chegou a hora, a gente tava, nossa, vamos. E mas até a ida já começou a ser uma experiência incrível, assim, foi muito E bom. antes de vocês irem, né? Teve toda uma preparação e teve uma reunião aqui, inclusive, que eu participei uma parte, que tiveram, assim, algumas, né? Quando a gente estava orando lá, muitas pessoas tiveram algumas impressões, né? Sim. De algumas coisas e tal. E eu sei que algumas coisas daquelas impressões estavam sendo mandadas mesmo pelo Espírito Santo, porque foram acontecendo, né? Sim. Cara, me conta algumas delas aí. A gente fez muitas reuniões antes da viagem, mais ou menos uns 5 meses antes da gente ir viajar, a gente começou a se reunir semanalmente para conversar e alinhar algumas coisas, porque no contexto, né, a Colômbia ela é considerada uma nação perseguida, sendo a maior da América e a 22ª do mundo hoje. Então, existia uma grande responsabilidade nossa sobre levar um grupo de pessoas, né? Alguns nunca tinham viajado para outro país, então existia essa preocupação. A gente fez algumas reuniões muito específicas sobre, especialmente falando sobre o local, o contexto do local, o nosso comportamento como missionários lá também. Pensando na segurança Pensando na mesmo, segurança, tínhamos estratégia de, se desse tudo ruim, a gente tinha pra onde ir, pra tinha quem como ligar, fazer. o que fazer. Tudo. A galera guardou o papelzinho com o número de telefone no sapato. Enfim, um monte. foram preparados Preparado mesmo, pra. certo. Preparados. A gente sempre fala também, né? Espere o melhor, esteja pronto pro pior. Uhum. Então a gente foi pronto para o pior, né? Nós tínhamos saídas para qualquer situação. Pra qualquer sempre. situação. Legal. Se preparou muito para isso. E ao longo desse tempo de treinamento, de preparação para a viagem, houve muitas palavras de conhecimento, palavras de sabedoria sobre o que ia acontecer lá. E a gente viu diversas delas se cumprindo dia após dia lá, né? Mas sobre esse dia específico que você comentou, por exemplo, teve algumas impressões a respeito de uma pessoa que nós iríamos encontrar no aeroporto. E teve duas em específico, né? Mas uma delas que foi o Bob Sorge, que é um escritor cristão muito conhecido. E o Estevão, passando assim, de repente, de relance, olhou e viu o cara. E aí o cara só fala inglês. Na verdade, o cara, ele tem problema na fala, né? Então ele se comunica por escrita, mas em inglês, né? E o Estevão fala muito bem, fluentemente inglês. E o Estevão foi e conversou com o cara e todo mundo veio, tirou foto. Aí ele tava numa conferência da F-Hop, lá em BH. E aí, tipo, a galera que tava também na conferência participando, que tava indo embora, viu ele lá, e aí todo mundo foi e começou Começou a chegar gente, começou a chegar gente do nosso lado, assim, Sim. não, ele tava aqui mesmo, ele tava numa palestra, Uma conferência. Foi um encontro de sala de oração ali no aeroporto. Foi muito louco, cara. Teve uma moça que até que se emocionou, assim, com a gente, né, que ela também conhecia o Bob. Sim, E ela falou, mas pra onde vocês estão indo? Perguntou pra gente. Aí nós explicamos pra ela, ela falou, nossa, meu, que Deus acompanhe vocês, que lindo que vocês estão fazendo. Então foi um encontro ali que rolou no aeroporto, um negócio muito forte. A gente sempre fala, né, que a galera que conhece o movimento de oração, ele é picado pelo bichinho da sala de oração. Então, tipo assim, se você frequenta uma sala de oração e você entende o contexto para que ela existe, você não consegue ficar longe dela, sabe? O seu desejo é que lugares conheçam sobre isso, porque nós vemos que Deus, ele se manifesta ali, sabe? E ali as pessoas são curadas de feridas de anos, sabe? Da vida toda, que não tinham cura. E ali na sala de oração eles encontram cura em Deus, e aí Deus ministra coisas no nosso coração para fazer isso ou aquilo. Então, a sala de oração, ela é esse lugar. E quem conhece essa atmosfera, quer que todo mundo conheça. Exatamente. Né? Então, foi por isso que a mulher ficou bem feliz também da gente estar lá. Ficou muito feliz. E aí, outra pessoa que a gente encontrou, isso foi no Airbnb lá em Campinas, a gente encontrou uma moça da França. Ela chegou lá,
à tarde, no fim da tarde, né? No finzinho da tarde. Tava todo mundo reunido, assim, enfim. Não tinha nem começado a viagem. Não, então, não, você a gente tava tava em em Campinas, A gente pegou um Campinas. Airbnb lá pra passar a noite e tava lá. E aí, de repente, chegou uma moça tocando no interfone, a moça só falava francês e espanhol. E aí o Estevão foi lá atender, o Estevão não falava nem francês, nem espanhol. Não, era só o que faltava, né? Era o Estevão falar francês e Não, espanhol aí é também. muita Aí eu coisa, ia falar não, assim, muita ô, cara. Passa o açúcar pra mim. Aí, ele começou a conversar com ela, aí ela entrou pra dentro do Airbnb, eu e a Bia começamos a conversar com ela em espanhol, e ela foi entendendo, a gente começou a ouvir a história dela, uma moça que Mas ela tava... apertou lá pra quê? Porque ela ia se hospedar lá também. Ah, tinha alugado um quarto, era aquelas casas Sim, compartilhadas. isso. Ok. Ela tava turistando no Brasil, né? Isso, ela veio de Paris, foi pro Rio, do Rio ela tava em Campinas ela ia passar uma noite pra ir pra Manaus no outro dia, que ela ia fazer um turismo na Amazônia, Olha só. na floresta Ficar lá. dias na E floresta. pegou vocês lá. Pegou. E aí? Aí, cara, foi tão louco porque a gente sentiu muito de Deus de demonstrar o amor de Jesus pra ela, Sim. não falando coisas, sabe? Não explicando, pregando pra ela, mas vivendo um amor que talvez de uma maneira que ela nunca tinha visto, sabe? Aham. Então essa mulher ela foi muito tocada por Jesus nesse mesmo. dia, né? E tanto que até hoje, assim, ela acompanha no Instagram, ela viu a nossa viagem, ela sabe o motivo da viagem, então tipo, ela foi ministrada aos poucos, Sim, né? Por foi. Jesus, da maneira que Jesus quis fazer, assim, a gente não forçou nada. Exatamente. Foi rolando. E ela gostou muito de ficar ali com a gente. Ela jantou com a gente, ficou conversando com a gente. Não. Não, nem sabia. Não, nem sabia. Não sabe quem é Jesus. Não, talvez. Eu Tipo, acho que ela até sabia. eu acho que ela é agnóstica, alguma coisa. Ela era agnóstica, alguma coisa assim, mas tipo, ela tinha um conhecimento bem superficial de Jesus, que todo mundo fala, assim, sabe? Mas não tinha profundidade, né? E ela. A gente sabe, né, que o pessoal brasileiro que tem esse calor, né, de se reunir, ficar junto e tal. O pessoal lá fora é um pouco mais frio, assim, vamos dizer. E ela se sentiu muito em casa ali com a gente, nós percebemos, ela sentou, jantou com a gente, fala bem o espanhol, né? Eu só acho que da galera que não falava muito bem o espanhol, mas ela já falava muito bem. Ela entendia o que os meninos falavam, o que o pessoal falava ali. E a viagem começou, tudo dava pontos pra gente, assim, nossa, cara, tamo indo mesmo, tá indo, tá rolando, tá indo bem. E antes de falar da viagem em si, do que aconteceu lá na Colômbia mesmo, qual foi o objetivo, quando vocês saíram daqui, ó, o nosso objetivo como Sala de Geração é esse. Como é que foi isso aí? O nosso objetivo desde o começo foi ministrar um curso para a igreja, porque esse rapaz que veio da Colômbia, ele tinha esse desejo, ele lidera os jovens lá, né, na igreja local, e ele tinha o desejo de aprender sobre isso, então a compartilhar com a igreja. Então nosso objetivo principal do curso, da viagem, foi aplicar o curso. Mas também a gente sempre tava falando, nossa, a gente tem muitas frases icônicas assim da viagem, mas era que o objetivo do final da viagem era o curso, mas nós tínhamos que olhar pro todo também, o que Deus estava fazendo. Não era só ir lá e fazer. Não, era muito. Observar tudo. Tanto né? que no tudo. fim das contas, olhando agora, tipo, o todo foi muito maior do que o curso em si. Foi, exatamente. Tudo que aconteceu. Inclusive em Campinas teve uma situação assim, que cortou nosso coração, né? Porque nós oramos também, além de orar pela Colômbia e por Israel, nós oramos muito sobre tráfico de pessoas, sobre prostituição, abuso, enfim. Nós oramos muito sobre esse tema relacionado a abuso em si, né? E aí aconteceu uma situação que o João Pedro saiu para comprar uma mala para ele de viagem, para trocar a mala dele, na verdade, não esse João, o outro João. E aí, de repente, ele se perdeu no caminho. E eu comecei a conversar com ele, perguntando onde ele estava, ele foi me explicando. Aí eu fui encontrar com ele, não estava muito longe da casa, do Airbnb. E, cara, quando eu comecei a caminhar umas 3 quadras para cima de onde a gente estava, eu comecei a ver muitas mulheres nuas na rua, totalmente nuas na rua. A galera passando de carro, passando de moto, pegando as mulheres, eram garotos de programa. E uma situação assim, extremamente fora do nosso contexto, da nossa realidade, nada do que a gente consegue imaginar, do que a gente vê em Bauru. Aí eu encontrei o João, trouxe ele pra casa, a gente orou sobre isso e eu comecei a pesquisar. E eu vi que naquele lugar, naquela rua, é o maior centro de prostituição da América Latina.
3 quadras pra cima de onde a gente tava. E a gente nem desconfiava Muito perto. disso. É. Nós tínhamos ido antes no mercado, né? Que a gente ficou literalmente a uma quadra A dali. uma quadra dali. E aí nós Não tinha visto. não tinha visto ainda. Foi depois que o João voltou que falou assim, nossa galera, passei por uma situação agora muito, a gente tem que orar por isso e tal. E vocês vamos já lá. tinham orado aqui. Sim. Já Sim, tinham tecido sim. por isso aqui. Já fizemos um turno sobre Campinas aqui. É. Tanto que foi, quando a gente chegou no Airbnb, a gente passou por uma avenida e a Bia falou assim, eu conheço essa rua. E aí a gente começou a conversar, ela falou, nossa, eu conheço essa rua, já vi essa rua de algum lugar. Aí ela lembrou que ela tinha visto num vídeo que a gente usou no esboço pra orar sobre Campinas. Olha só, e aí, tava lá. Tava lá. Ah, sem Deus saber. mandou certinho, cara. É. Vocês fizeram o objetivo lá, Deus foi colocando. Ó, então beleza, vocês oraram isso aqui? Vai lá. É, Né? foi isso. Oraram, vai lá. Foi isso, cara. Ele aproveitou foi já que vocês estão colocando, indo né? Foi isso. mesmo. Aproveitou, né? Já aproveitou já que vocês estão indo mesmo, Foi passa isso. por Olha aqui, só. vai por ali. Foi isso que rolou. E aí lá em Campinas a gente teve esse choque de realidade, sabe? Porque a gente orava por pessoas que sofrem de abuso, Uhum. mas a gente nunca tinha esteve num visto, né? lugar Nunca tinha que visto uma alguma rua coisa. toda, sei lá, do tamanho de uma avenida, Cara, muito grande. muito grande, Nossa. cheia de meninas, tipo, sei lá, As 12, casas, 13 anos, 14. A maioria era menos de 18 anos, assim, Verdade. tranquilo. E as casas, assim, uma do lado da outra, todas com os portões abertos. E A galera entrava a galera lá. ali se oferecendo, tranquilo. Era uma cena Nós de fomos filme. orar, né? Nós passamos orando, assim, em silêncio. Uhum. Por aquele lugar, porque muitas pessoas até reconheciam que a gente não era daquela área ali facilmente, Uhum. né? Dá pra Então, ver que tava... era- não dava, assim, por exemplo, uma atitude de abordagem em alguém que a gente poderia arrumar algum problema. Sim. Porque a gente percebia que alguns homens ali estavam ali porque estavam de olho no Era lugar. tipo segurança, assim, segurança do lugar, assim, Isso, né? sim. Isso aí. Então nós passamos orando assim, uma coisa muito séria, cara, uma coisa muito... E muitas meninas novas. Sim, Novas muito mesmo. impactante, Muito né? impactante, Nossa. É que quando aconteceu isso do João Pedro, a gente voltou pra casa, eu e ele voltamos pra casa, eu compartilhei com a galera sobre o que tinha acontecido, sobre essa rua, né? E aí eu convidei eles pra gente ir lá orar por elas, pelas mulheres, né? Mas não de chegar e orar por elas, mas Isso, é. passar pela rua, porque é uma rua normal, e orando, e sabe? Andando e orando. Andando e Andando e orando, orando. e aí, tipo, como a gente tava em 3 meninos e 4 meninos e 3 meninas, Isso. aí, tipo, cada um dos meninos abraçou uma menina e, tipo, como Entendi. se fosse marido mesmo, Aham. sabe? E a gente foi orando e foi isso, cara. Foi esse Isso tudo tempo de antes, oração. antes de chegar na É, Colômbia, não, hein? isso saindo de Isso Bauru, antes, saindo de Bauru. Saindo de Bauru. Saindo de E, Bauru, cara, uma rua que, assim, tráfego normal, passa a polícia, passa Que carros com família, passa os carros que a gente vê que tá olhando as meninas. Nossa, sim. Normal, rolando. Cara, Tranquilo. esse tema é muito pesado, assim. É. Eu estudo bastante sobre o tráfico de pessoas porque é um peso de interpretação que eu tenho, sabe? E uma cena marcante nesse dia foi que eu vi um carro, uma caminhonete parando, devia ter uns 4 ou 5 caras dentro do carro. E entrou uma menina dentro do carro, devia ter uns 13 anos. E entrou dentro do carro com os caras e foi embora. Nossa. Então você imagina a realidade, né? Nossa. Aí eu converso muito com a minha esposa sobre isso, com a Bia. E eu fico perguntando qual será a história dessa menina. Nossa. O que será que ela já não passou pra estar ali? Então é E algo é- que é... Exato, e é uma coisa que tá logo ali, né, cara? Eu, por exemplo, nunca imaginava, nunca nem tinha ouvido falar desse centro de prostituição lá ninguém de conhece, Campinas. E olha a dimensão que ele tem, ele é o maior Da que América tem Latina. da América Latina. E assim, são o quê? 3 quadras? É, 3, deve 4 ter um quadras. pouquinho mais um lá pouquinho pra mais baixo. pra dentro, né, é. pra baixo ali. Mas é Mais ou menos isso. ao ar livre ali. E assim, o horário que nós fomos era o Meio-dia, quê? uma hora. Meio-dia, 1 hora, é. Já rolando fortemente. Olha só. Sim. Um lugar que precisa muito de prioridade de oração, de... Nós sabemos que tem uma sala de oração, não sei se é nessa rua em específico, mas eu sei que tem uma sala de oração em Campinas que fica dentro de um prostíbulo, assim, dentro de um bairro que tem muitos prostíbulos, Uhum. né? Não sei se é nessa Se rua é em nessa. específico, mas eu sei que tem. Então, tipo, Deus também tá movendo corações ali naquele lugar. Olha só. Os caras estão dentro Dentro da da- guerra da mesmo, boca da do leão. guerrilha mesmo. É igual a igreja lá, né? Igual a igreja da Colômbia também. Igreja da Colômbia. Ela tá posicionada, ela foi feita na rua principal onde a guerra de 2000 estourou. E agora, vamos falar da Colômbia, então. Vamos. Já que Ó, estamos já que falando o da João, já que Colômbia. o João pegou esse assunto, eu vou compartilhar um dado importante sobre isso, né? No ano de 2000 a 2005 foi o ano mais perigoso da Colômbia.
por questão de narcotráfico, enfim, história de Pablo Escobar que todo mundo deve conhecer pelo menos nas séries, né? A rua que nós estávamos era a rua mais perigosa do bairro, Popular 1, Popular 2. Popular 2. O bairro Popular 2 era o bairro mais perigoso de Medellín. Medellín era a cidade mais perigosa da Colômbia. E Colômbia era o país mais perigoso do mundo. Olha só. Então a gente estava no lugar que foi considerado o lugar mais perigoso do mundo. De todos. Do mundo, assim, mundo, tipo, olha só. nos anos 2000, né? Então, nós percebemos, eu percebi muito isso, tenho certeza que o João também, que não é possível olhar para aquele lugar com os olhos de uma pessoa cristã e não ver Jesus ali. Porque se Jesus não habitasse ali, aquele lugar seria muito pior. Na verdade, aquele lugar seria insuportável de viver. Sim, né? insuportável. O lugar hoje é um lugar onde as pessoas têm um bom relacionamento umas com as outras, não existe essa realidade como aconteceu nos anos 2000. E se não fosse Jesus, cara, ali seria impossível de morar. Nós vendo aquilo ali como é hoje, mas o que rolou até pouco tempo atrás, nossa, se Jesus realmente não movesse ali, não ia ter como. Por mais que os anos passam, vão passando e tal, mas é muito forte o que aconteceu lá. Forte. Então, em 20 anos, estar daquela forma, vamos dizer, tem uma certa paz até rolando, é muito... você vê muito Deus, assim. E tem trabalhos ali, então a igreja já está ali. Sim, a igreja já está lá desde 95, se eu não me engano. Não nesse prédio em específico, né? Porque quando estourou a guerra do narcotráfico na Colômbia, essa rua era uma rua de linha de combate, onde está a igreja. Então, as pessoas se confrontavam ali, né, com armas, quem passasse ali morria e tal, todo um contexto. E eu tava até conversando com o Pablo, que é o rapaz que veio pra cá, ele tava falando que a casa que a igreja, que a gente tava na igreja, é uma casa incomum de tamanho, porque é uma casa muito grande, uma casa normal, igual a gente tem aqui no Brasil. E as casas de lá, do bairro, são todas do tamanho dessa sala, pequeniníssima, muito pequena. As pessoas moram, tipo, num cômodo, 3, 4 pessoas. E aí ele tava explicando que lá essa casa é tão grande porque nesse lugar era onde existia a guerra do narcotráfico e nesse lugar foi vendida essa casa muito barata para eles porque ninguém queria morar ali devido a isso, né? Então por isso que a casa da igreja é uma casa muito grande, porque existia todo esse contexto naquela rua e ninguém queria morar lá e aí passou a guerra e eles conseguiram comprar por um valor bem barato a casa, porque ninguém queria viver ali, né? Eles foram visionários, né? Corajosos, né? Corajosos. A história E vamos lá, então. Nós chegamos lá, né? No primeiro dia a gente fez um reconhecimento, né, do território. Saímos andando, olhando, conhecendo mesmo assim o bairro onde nós estávamos. Nossa. Nós tivemos uma guia lá, junto com o Tiagão e Cabia, foi com a gente, mostrando tudo. Foi já assim impactante, uma outra realidade do que nós vivemos aqui no Brasil, um outro estilo de vida, outro estilo até de comércio, né, Ti? Uma coisa bem diferente. E no segundo dia nós começamos a nos preparar e no terceiro dia nós abrimos mesmo, né, nossas atividades que nós fomos fazer lá. Aí as coisas começaram a desenrolar. Até aí tava indo legalzinho. Até aí tava indo legalzinho. Começou a trabalhar aqui. Começou a que trabalhar. Significa isso? A gente começou a implantar nossas atividades. Então foi o primeiro turno de intercessão à tarde que nós fizemos lá. E a primeira aula do Estevão às 7h30, né? À noite. E o que começou a acontecer? O que vocês sentiram? Aí as coisas começaram a se manifestar, né? Porque nós fomos lá e espiritualmente falando, nós abrimos guerra, assim, né? E é um ambiente muito oprimido por tudo que aconteceu lá, né? As pessoas, aí a gente vê que era para ser muito pior pelo que passou, mas você sente uma certa opressão. Você vê uma fragilidade em fé nas pessoas, sabe? Então, aí as coisas começaram a andar, a acontecer. Nós tivemos muitos desafios, encaramos fortemente, porque Deus com a gente, tranquilo. Vocês podem contar alguns deles aí? Porque foi assim o contexto, né? A igreja, a casa da igreja fica meio que num barranco, assim. A rua é um barranco em si, né? Atrás tem um rio. E aí as pessoas contam, e os moradores contam, que nesse rio eram jogados, por exemplo, corpos da galera que morria. Desovava lá. Desovava lá. Inclusive, né, na parte... A igreja tem
3 andares? Três Quatro- andares. quatro Quatro andares. andares, contando com o quarto É. lá de baixo, né? 4 andares. Inclusive, nesse quarto andar, que é o subterrâneo da igreja, lá era o lugar onde as pessoas jogavam os corpos. Então, tipo assim, o ambiente todo que foi criado para essa igreja, né, espiritualmente falando, é um ambiente muito pesado. E ter a igreja lá é um marco, assim, da história daquele lugar, entendeu? Uhum. Enfim. Então, mas ainda nós sentimos que existia uma opressão. Nós sentimos que algo cooperava para que nós de alguma forma fracassássemos ou, Sim. ou o curso em si, que era o objetivo principal, né, não desse certo. E nesse dia, que foi na quinta-feira, quando a gente quando o Estevão aplicou a primeira aula, desde manhã, quando a gente acordou, a gente sentiu que as coisas estavam muito estranhas. Sentiu um ambiente, assim, bem pesado, né? Sim. Nossa, ele arrepiou agora só de falar. Cara, mano. cada vez que eu lembro, também. E aí teve uma das meninas que estavam com a gente que ela ficou com alguns problemas de estômago, ela ficou fisicamente bem mal, assim, durante o dia, né? E a gente começou a orar por ela, orando, mas ela quis ficar um pouco na dela, assim, e a gente deixou ela lá, como a casa era embaixo, a igreja era em cima, né? A gente foi lá pra igreja pra aplicar o curso. E quando o Estevão tava ministrando a aula, eu tava abaixado com a mão dessa forma, e, cara, eu vi muito claramente um demônio, assim, né, numa visão, sabe? E instantaneamente eu tive uma dor muito forte no estômago, que era o mesmo lugar onde a menina tava sentindo dor também, né? E aí naquele momento eu peguei a Maju, eu falei, Maju, a gente tem que ir lá embaixo, ver como que ela tá, se tá tudo bem, pra gente orar por ela. E quando eu e a Maju entrou na sala, assim, a gente sentiu como se nós, no quarto, na casa, na verdade, como se nós não fôssemos bem-vindos ali, e a gente arrepiou que nem um gato, assim, né, mano? E aí, ali eu startei que realmente a guerra tinha sido declarada, assim, sabe? Ministramos, o Estevão acabou de ministrar o curso, voltamos todo mundo pra casa, a gente começou a orar por aquele lugar e a gente ficou umas 2 horas. Ficamos das 10h30 da noite até umas... era 1 e pouco da manhã, 2 horas, a hora que nós paramos. A gente tava orando, a gente sentiu Deus ministrando que existiam alguns objetos específicos na casa, né, que carregavam coisas, enfim. E a gente começou a descartar esses objetos e declarar vida sobre aquele lugar e Deus começou nós começamos a sentir a atmosfera mudando, né? Eu a partir do momento que o Estevão falou pra Bia, né? Falou assim, ô Bia, tá aqui na casa, né? Aí a Bia falou, tá. Aí ele falou, tá lá embaixo. Aí eu já virei e falei assim, o que tá acontecendo, gente? Fala pra mim. Sou uma pessoa... Eu sou um novato. Eu sou um recente, exato. Acabei de chegar. Tô achando essa vida com Deus muito animal, assim. Realmente agora eu vejo que eu tô começando a viver. E me conta como é que Mas é. eu preciso entender o que Mas tá eu preciso acontecendo, entender o né? que tá acontecendo. Aí o Estevão falou, João, tá aqui na casa, hoje nós abrimos guerra, o Thiago já foi me instruindo junto com ele também. E agora é com você precisa aceitar que você quer sentir, que você quer participar disso, lutar com a gente. Aí passou pela minha cabeça, bom, o que adianta eu ter vindo pra essa viagem se não for pra fazer o que Deus quer que seja feito? Não faz sentido. Você Eu falei, falou, bora. porque nós fizemos uma reunião aqui um dia antes e eu brinquei assim com eles, se essas coisas acontecerem, eu corro, hein? Eu corro muito. Aí eles falaram assim, vai acontecer exatamente com você e você vai ser o que vai mais sentir. Eu gravei isso porque realmente foi assim que aconteceu. Porque a hora que eu entrei, que eu fui lá pra baixo, que eu fui o primeiro a descer a escada, que eu entrei no corredor, cara, eu senti uma energia que eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E parecia que eu tava entrando numa bolha. Esse negócio de atmosfera que o Thiago falou. Que mudou, assim, sabe? Porque ele estava lá embaixo. Era onde a Maísa já estava sendo oprimida. Que era o quarto das meninas. Ele tava naquele corredor ali. E... eu senti, sabe? Que eu tava... a hora que eu pisei, mudou. O ambiente mudou. Eu falei, aí eu virei pro Estevão e falei, nossa, cara, que é isso? Ele falou, é a presença. É isso. Sabe, um negócio assim, apertando o peito. Físico mesmo. Físico mesmo, assim, né? assim, uma mensagem que você não consegue enxergar, mas diz assim, não chega aqui não que eu tô aqui. É isso aí. É um aviso, né? Tipo um aviso. É um vem aqui aviso, na não casa, chega perto não que eu tô aqui. Só que aí ele mexeu no vespeiro, né? Sim. Aí nós começamos a orar, a Maju pegou o violão, começou a louvar, a gente começou a orar assim e acabou que... Aí ele viu que foi ao contrário. Não mexe com a gente, porque aqui a gente está acompanhado do Rei dos Reis.
A gente estudou muito, cara, que existe uma onda de bruxaria muito grande em Medellín especificamente, Uhum. né? Então, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas, tipo, coisas de pacto, sabe? Com crianças e um monte de coisas do tipo, né? E foi uma luta, espiritualmente falando, tão intensa e fisicamente também, Sim, não só fisicamente, espiritualmente, mas fisicamente a gente sentiu, a gente viu, a gente tocou em coisas que dava pra ver que não era. É muito além do que a gente compreende aqui no Brasil. Tava até falando com o pastor Davi esses dias sobre isso. É uma luta, é um tipo de luta que eu particularmente nunca vi em nenhum outro lugar. Então, tipo, eu já viajei em muitos lugares do Brasil e do mundo, fazendo trabalhos como esse, e eu nunca senti algo tão, Ah, que nem tão, você sentiu ali. tão terrível quanto foi aquilo ali. Então, foi uma luta que realmente nós vimos que existia algo maligno, mas que o Espírito Santo de fato deseja que Sim. tomara conta daquele lugar, sabe? É. Porque foi Foi assim ele que que a gente levou, viu. né? Foi ele que levou você lá. Vocês lá, Exatamente, né? exatamente. Sim. Então a gente via, por exemplo, né? Imaginando, mas dava pra meio que ver isso. Não dá pra explicar, mas dava pra ver o Espírito Santo meio que tomando conta da casa, assim. É. Então vindo da porta e entrando pra cozinha, entrando pra sala, descendo e ganhando espaço e ganhando a casa, sabe? Então foi esse tipo de luta que a Foi. gente mais viu, né? E outras também relacionadas a isso, a esse É. tipo de assunto, né? Mas era algo tão visível, real, palpável É. lá. Muito palpável. Porque uma coisa também que nós temos que levar em consideração é que o demônio ele tem os seus lugares. E para ele sair, o mover de Deus ali tem que ser muito forte em comunhão com as pessoas. Então, por mais que ali tenha bastante a presença de Deus, tem muita coisa ali que alimenta o demônio também, sabe? Então, eu acredito que seja uma guerra constante de nós cristãos com o pessoal lá que se alimenta também dessa presença do maligno, sabe? Que são os bruxos, os feiticeiros e tal. Tem muito lá, então. Tem muito lá. Então, ao mesmo tempo que a gente vê, cara, olha só, as pessoas mesmo assim... Porque eu senti uma opressão muito grande lá. Depois eu acabei me acostumando. Mas mesmo assim as pessoas são muito felizes, as pessoas não desistiram da vida, elas fazem o que elas têm que fazer, elas adoram a Deus. Só que elas são a minoria. Entendeu? Elas são a minoria. E o que eu acho que eles têm que entender é que o maligno ainda existe em certos pontos lá e a presença está, sabe? Só que a presença de Deus é muito maior em qualquer espaço, sabe? Mas o mover tem que ser muito maior para que essa energia vá embora de vez e não habite mais lá, principalmente no Popular 2, onde aconteceu tudo isso no passado. Isso foi Entendeu? tudo no terceiro dia. É. Tudo no No terceiro dia. Pois terceiro é. dia. E tanto é, como ele ia escapando de nós, que nós conseguimos encurralar ele num cômodo só, né? Da casa. Que faltava um negócio só pra gente achar. Que Deus mostrou, acho que mostrou pra Bia, que a gente tinha que jogar fora e nós jogamos fora. Então tem vários objetos. Porque ele ia correndo pela casa, a gente sentia que a atmosfera do lugar onde nós estávamos, por exemplo, o corredor dos quartos ficou tranquilo. A gente não estava sentindo mais a opressão. A hora que nós subimos, voltou a ficar forte. Então ele tinha subido, sabe? E teve um momento que tinha só um cômodo da casa que nós passávamos, a gente sentia um certo incômodo. Que ele estava ali. Então tem algo ali. Tem algo ali. Então a gente se fechou tudo Se naquele reuniu ali. cômodo ali. E uma hora que a gente jogou uma laranja fora, né? Nós jogamos uma laranja fora que nós achamos que estava na frente da casa. Aí jogamos fora. Aí depois de uns 5 minutos o Estevam falou, acho que a gente já pode parar. Foi embora. Aí todo mundo foi se sentindo melhor, todo mundo foi ficando bem assim. Continuamos louvando, conversando entre nós, até a hora que nós paramos mesmo, que a casa estava em paz por nós. Cara, e foi tão louco isso, que no mesmo momento que tava acontecendo isso lá, foi na quinta-feira, né? Depois, no outro dia, na sexta-feira, a gente começou a conversar com algumas pessoas que estavam aqui no Brasil, e diversas pessoas começaram a relatar que sentiram algo nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, tipo, Sim. pessoas envolvidas com a sala de oração, Aham. sentiram algo, né? Sim, a minha irmã mesmo sentiu. A minha irmã, a Maísa, com muita dor de estômago, que é o que eu acredito que ela estava sendo oprimida, né? Tava gerando essa ânsia nela, essa dor.
E lá, a hora que nós começamos, era 11 e pouco. E lá tem 2 horas de diferença, então já era madrugada aqui. E 1 hora da manhã, minha irmã teve uma dor de estômago muito forte. Que ela não conseguia controlar, que ela falou que ela nunca sentiu dor pior na vida dela. Nossa. E foi exatamente, a Melhorar. Amanda também sentiu. O pastor Davi o também. pastor Davi, muita gente sentiu aqui no Brasil. Sim. Foi algo realmente que nós sentimos que o inferno estava sendo abalado, assim, sabe? É. Uhum. Aconteceu alguma coisa naquele dia, né? Na verdade, startou algo aquele dia. Então, acho que é isso. Desse dia foi isso. Dia foi Então, Aí isso. tem outras conta mais coisas. aí, Foi isso. Conta mais aí, eu não vou nem ficar perguntando, vai. Só vai. Ah, cara, uma experiência muito marcante pra mim, mas eu acho que é algo muito pessoal, né? Que foi no primeiro dia, quando a gente chegou, a gente foi num mirante. Porque o Popular, ele é Sim. a Medellín como um todo, né? A Colômbia como um todo, mas no caso Medellín, é uma cidade de morros, né? Então Uhum. tudo é morro lá. E aí a gente foi no mirante, que é o topo do morro do Popular 2, que é no começo da cidade, assim. E naquele momento a gente tava no mirante, vendo a cidade começando a se acender, porque a gente tava no fim da tarde e tava começando a ligar as luzes das casas, né? Dos postes e tal. Então começou a ver aquela cena, assim. E eu senti muito Deus falando pra mim que lá não era Narcos, igual eu tinha visto na série, sabe? Uhum, uhum. Não era o Narcos ali. Ali era a Medellín que a gente não conhecia. E começando a conversar com a galera, eu comecei a entender de Deus que as séries da televisão nos mostram muito sobre a Colômbia na perspectiva do traficante, cara. Sabe? Uhum. Não das pessoas que moram ali. Porque se você for perguntar a história da Colômbia pra quem mora ali, quem vive ali a vida toda, Pablo Escobar não faz parte da história deles. É uma vergonha pra eles. Eles não gostam, Eles né, não que fala gostam sobre que ele. fala sobre ele. É. Então, tipo assim, nós associamos a história da Colômbia com esse Entendi. cara. Mas pro povo colombiano, esse cara não faz parte da história deles. Ele é uma vergonha, né? Então, a gente começou a ver a perspectiva de Medellín de acordo com as pessoas que moram ali. Não do que, Entendi. do que a televisão mostra, sabe? Então, esse dia foi muito marcante pra mim porque eu comecei a ver esse todo. E ver que muitas das coisas que eu ouvi falar não era bem assim. Que a mídia fala, às vezes não. É, Não é isso. Então, esse dia foi muito marcante. O primeiro dia. primeiro dia. Lá que tudo começou a acontecer muito a partir do sim. primeiro dia. Uhum. E, assim, coisas de batalhas, assim, que nós tivemos que enfrentar foram pouquíssimas, né? Aham. Porque nós ficamos expostos a muita glória de Deus. Uhum. Muito, muito. Foi muito. Todos os dias, assim, tinha uma coisa que Deus usou. Teve gente que foi curada Fisicamente. fisicamente. Pastor mesmo de lá tinha uma dor no joelho. Que você que sentiu, né? E foi ministrar junto com o Estevam. E a dor do joelho do pastor sumiu. Tinha uma outra pessoa também que eu não vou lembrar agora, que sempre estava ali na igreja com a gente também, que não podia nem agachar, não podia dobrar o joelho e saiu engatinhando assim no chão da igreja, sem sentir dor nenhuma. E essa dor que ele sentia já fazia uns 10 anos. Sim. Nossa. Uma- E foi louco porque, tipo assim, ó. Esse movimento de oração, essa iniciação do movimento de oração lá na igreja da Colômbia, não foi algo que 10 pessoas participaram ou 15 pessoas participaram. Mas foi algo que toda a igreja deles se mobilizou e estavam ali todos os dias do curso, todos os dias Olha só. dos práticos, todos os dias, todo mundo tava ali. Então Foi um grupo, foi a igreja foi a mesmo, igreja, né? a igreja toda se envolveu nisso, né? Eles mesmo. conheceram essa perspectiva, Exato. que com as palavras deles, né? O que eles me diziam muito, convidando a gente para ir para lá, que eles sabiam da importância da oração, que eles sabiam que eles deveriam orar, mas que eles não tinham força para fazer isso, sabe? Então parece que foi a história deles sendo dividida daquele momento Exatamente. de trás para frente, né? Tipo, ó, a partir de agora a gente vai fazer isso. Ou seja, talvez o objetivo de ir pra lá não era nem implantar curso ou fazer. Fortalece uma outra parte da igreja. Foi Foi isso isso que que a gente vocês sentiu. foram fazer. Foi isso que a gente sentiu. Foi isso que a gente sentiu, cara. E missão cumprida. Com certeza. Nas casas também, sabe? A gente foi em muitas casas visitar as pessoas da igreja e conhecer a história deles, né? Então, teve uma história bem específica, assim, que tava eu, o João e a Maju.
A gente foi numa casa muito, muito humilde. Muito humilde mesmo, assim. E aí a moça convidou o João para ajudar ela a fazer arepa. Arepa. Que é Sim. tipo uma tapioca deles com farinha de milho, né? Aham. E aí o João... Falando em comida é com você mesmo. É, cara. não, foi aí embora. ele Foi foi o nessa. primeiro. E aí eu fui lá com ele, porque ele não tava conseguindo falar espanhol muito bem. A Maju foi porque ela tava gravando ele, que ele já tava fazendo uns Ah, videozinhos. foi um videozinho que vocês mandaram no WhatsApp, não foi? Que ele tava cozinhando. Acho que foi. Será que foi esse? Eu acho que esse do WhatsApp nós estávamos na nossa casa. Ah, foi deve esse. ser É, então, deve ser. Porque o Thiago começou a gravar esse que nós estávamos na casa da Pati. É a casa da Tati. Da Tati. Da Tati, Da isso. Tati. E acabou a memória do meu celular. Aí a Maju começou a gravar do dela. Inclusive eu preciso pegar os vídeos com ela, que eu preciso montar esse vídeo que foi incrível. Enfim, É. Mas vai, segue aí. legal. Não, e aí a gente tava ali, né? E eu percebi muito que nós não estávamos ali especificamente pela arepa. A gente estava ali pra conversar com ela, né? Nossa, foi pra mim o momento mais emocionante de ouvir a história dela compartilhar do desejo que ela tinha pela palavra, da busca pela palavra, num lar onde os filhos não são cristãos, o marido não é cristão, os pais não são cristãos, e ela luta para que Jesus tome conta da casa dela, sabe? E se esforce em estudar e mostrando pra gente o caderno Exatamente, de estudo dela estuda e num contexto, mano, onde eles não têm os luxos, entre aspas, que nós temos aqui, sabe? Uhum. E pra ela, tudo que ela tinha era Jesus. Tipo, tudo. Tudo, exatamente. tudo que ela tudo. tinha era Jesus, É. sabe? E foi muito marcante esse dia, porque as condições da casa, né? Do contexto todo, e ela muito feliz, sabe? Expressando Muito. essa alegria, né, mano? E aí eu senti, cara, a gente não veio aqui pela arepa. Sim. A gente veio aqui pra demonstrar o amor de Jesus pra ela e fortalecer ela. Tanto que foi uma das pessoas que mais foi ativa no curso, né? Exatamente, porque aí o que o Thiago falou, houve uma mobilização da igreja e todo mundo queria participar das atividades, todo mundo queria ir lá nesses 15 dias que eles implantaram as aulas. E ela era uma das pessoas, cara, que tava lá todo dia sentada, focada, caderno, anotando, Perguntando. mas tinha muita gente também. É. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas ficaram muito felizes, e assim, ó, agora é o momento da gente aproveitar pra gente dar uma crescida na Lavínia, né? Na Vineyard, que eles chamam de Lavínia lá. Sim. Então, a Tati era... O que a gente quer dizer com isso? Ela tinha muito motivos pra ser infeliz. Só que Deus sustenta ela. Porque ela não convive no ambiente cristão dentro da casa dela, é só ela. Tanto é que a hora que nós chegamos lá, o filho dela até saiu, né? Não ficou lá, não quis ficar. Ela é uma ex-usuária, que Deus resgatou ela. E ela cuida da irmã que é usuária. Sim. Então cara, é muito forte, sabe? É muito impactante, assim. É aí que você vê Deus mesmo, de verdade. E esse momento que nós tivemos lá na cozinha dela, que a cozinha dela é esse corredor aqui, né? Que nós estamos aqui. É isso, ela conseguiu se abrir de verdade mesmo. E falar bastante sobre a vida dela. E que ela, além de tudo isso, ela é muito feliz e grata a Deus por tudo que Ele faz na vida dela. E vocês estão acompanhando de alguma forma a igreja lá da Colômbia? Estão vendo o que eles estão fazendo, o movimento deles lá? Sim, eles... Dia 4 agora, segunda-feira passada, faz uma semana, eles começaram a sala de oração lá, na igreja local, né? Então, a gente saiu de lá no dia 8 de agosto, se eu não me engano. E aí, um mês depois, eles estruturaram toda a sala, né? E começaram, vamos fazer agora uma vez por mês pra iniciar. Legal. Pra iniciar. Então, eu tô acompanhando bastante o Pablo, especificamente, que é o que tá responsável por isso, né? Sim. Junto com a Cátia e a Julienne também, que são as filhas do pastor. E eu tô acompanhando bastante eles e orientando sobre isso, né? Inclusive hoje também tem sala de oração lá. Então eles estão, sabe, motivados nisso, né? Então foi tão incrível, Renato, o que aconteceu, porque a gente foi, em um dos dias, a gente foi almoçar na casa do pastor. A gente convidou a gente pra almoçar e tal. E aí a galera foi embora e eu fiquei lá junto com o Estevão pra conversar com o pastor, né? E ele nos pediu para que a gente volte para lá para compartilhar isso com as igrejas da Vineyard da Colômbia.
Então, por exemplo, Olha só. o pastor de lá, de Medellín, ele é o pastor presidente das vineyards da Colômbia, se eu não me engano tem 8. Tem 8 vineyards na Na Colômbia. Colômbia toda, no país todo, né? E ele quer que a gente volte pra lá pra compartilhar com as outras igrejas sobre esse movimento de oração. Já pensou pegar isso aí e multiplicar por 8? Pois é. Entendeu? Então, deu pra perceber que era como se eles tivessem encontrado, não em nós, mas na oração, a peça do quebra-cabeça que tava Que faltava. faltando. Exatamente. Entendeu? Porque tudo mudou. Tudo foi transformado. Foi. Então, desde de sinais, né, de curas físicas, demonstração dos dons do Espírito de alguma forma, até, tipo, curas internas da galera, sabe? Sendo E por que saradas. você acha que, às vezes, a gente... Eu falo por mim também. Às vezes a gente tem uma estrutura, né? A gente tem condição de ter esse tipo de coisa, de buscar... de ter uma sala de oração, assim, estruturada, de ter... E por que a gente não... Por que você acha que a igreja não compra? Sabe? Sim. Porque você vê, você tá falando aqui, né? Lá a igreja comprou, certo? O que será que falta para a igreja brasileira, como um todo mesmo, tá? Não especificamente de um de outro. Aham. O que você acha que falta? Cara, é legal você falar igreja brasileira, porque eu tive lá em Floripa no começo do ano, também um treinamento na F-Hop, né? E eu conheci muitas pessoas que lideram sala de oração também. E o problema que todos me relataram foi o mesmo. Qual? Que eles não conseguiam que a igreja se envolvesse no movimento de oração. Então, assim, eu tô falando de casa de oração que tem, sei lá, igrejas com 5.000 pessoas, né? Uhum. Igrejas grandes, Gigantescas assim, no Brasil, e tem uma sala de oração com, sei lá, 10 pessoas, 15. Entendi. Que não consegue, não vai. Então eu creio muito que aqui no Brasil é uma mudança de cultura, de mentalidade, que é um processo que vai demorar algum tempo, entendeu? Enquanto, por exemplo, na Colômbia a gente está olhando para um lugar onde não viveu isso ainda. Então é uma cultura que está começando. Não tem vícios de cultura, E vamos será dizer que assim. não é também por conta de carência? Quanto mais a gente acha que a gente é o bam, né? Porque assim, o que a gente tá vendo hoje? Igreja pop, Sim. né? A gente quer igreja de moda, igrejas fortes. Sabe, se você Aham. olhar pro Brasil hoje, você vê igrejas humanamente, pelo menos, certo? Sim. Fortes. Será que não pode ser isso também? Sabe, aquela questão de ego, aquela questão de... olha aqui, olha a minha igreja, olha como é que eu tô forte, olha só. Aham. E lá, o contexto completamente diferente. Você acha que pode ser alguma coisa nesse sentido? Cara, creio que sim. Porque, por exemplo, se você for pegar para fazer missões na África e for fazer missões, sei lá, na Inglaterra, é outro contexto, entendeu? Então, a pobreza da Inglaterra não é a mesma pobreza que existe na África, é um outro tipo de pobreza. A gente tá falando de uma pobreza de intelecto, não de não saber, mas intelecto sobre Jesus, sobre Deus, pobreza espiritual. Na África também, mas é talvez uma pobreza mais de bens materiais, por exemplo, né? Então, na minha analogia, qual a diferença dessas duas? Num contexto de pobreza material, as pessoas enxergam em Jesus a única possibilidade da vida delas. Enquanto você está num lugar onde existe um poder aquisitivo maior, por exemplo, as pessoas veem Jesus como alguém importante, mas também vê o dinheiro, também vê os bens, também vê as coisas que elas podem ter, também vê os benefícios que o dinheiro traz. Então Jesus acaba ficando meio que em segundo plano. Já no lugar onde tem esse contexto, as pessoas precisam que Jesus, na verdade eles querem que Jesus seja Sim. tudo na vida deles. Então existe essa busca mais intensa, né? Tanto que no Brasil, se você for pegar em lugares, por exemplo, norte de Minas, ou até mesmo nordeste, é o mesmo contexto, cara. No caso da Colômbia, eles são muito ricos em Deus, mas eles são muito pobres em comunhão. Eles não têm muita gente lá. São sempre só eles. Então essa é a busca que eles querem para trazer mais gente, sabe? Que possam viver mais com eles, ter uma comunhão de fora. E sobre a igreja brasileira, cara, eu também acho que assim falta um pouco das pessoas entenderem que não são só os domingos. É verdade. Então, até mesmo nesse assunto, tava até achando o texto aqui, que me veio isso agora.
às vezes a igreja brasileira, ou sei lá, a igreja de modo geral, não sei, ela tá que nem a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, Aham. né? Que fala exatamente, cara, é exatamente isso, né? Que é aquela famosa frase, não és nem quente nem frio. Sim. Mas na realidade mas você não sabe quem é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas essa igreja aqui, nesse contexto, aquele negócio, ele era uma igreja pop. Se você, Aham. a gente pode traduzir assim, a igreja de Laodiceia é uma igreja pop. E Jesus vem e dá uma lambada neles, né? Às vezes eu vejo isso Sim. aqui. Tem um amigo Que é meu triste, que né? fala, né, que quando a igreja de Laodiceia e, enfim, quando não ser quente nem frio, é perigoso ser morno, porque ele pode se camuflar como uma pessoa fria, como uma pessoa quente, no fim das contas ele não é nada, né? Então, uma pessoa que pode aparentar ser cristão, mas no fim das contas não é. Pode aparentar também não ser cristão e no fim das contas é, enfim, então, esse é o perigo de ser morno, né? Sim, Você não é nem uma coisa nem outra, é perigoso. E é perigoso. E assim, vamos lá então, pra finalizar. Tiagão, qual foi, cara, aquilo assim que mais te marcou nessa viagem? Se tivesse uma coisa assim que você parasse e falou, isso aqui, ó. O que você me contaria? cara, eu não tenho como falar uma coisa só, preciso falar duas. Pode falar. A primeira eu já falei que foi esse dia da Fazenda Arepa com o João e Camaju. Foi muito marcante. E a segunda foi na segunda-feira, que nós estávamos lá na segunda-feira, porque nós chegamos na segunda-feira, né? Então uma semana depois, a gente estava na igreja e... A gente estava na igreja... O Renato tá dando trabalho. A gente estava na igreja e as meninas, as filhas do pastor, elas começaram a não só observar nós fazendo os turnos de oração, mas elas participaram do turno de oração. Nossa, sim. Então elas cantaram com a gente, elas oraram com a gente, e eu senti muito forte Deus me falando assim, foi pra isso que vocês vieram. O objetivo tá cumprido. Então, tipo, com uma semana, a gente tava com o objetivo cumprido. A semente da sala de oração foi instalada naquele lugar, Plantada o bichinho ali. picou a galera lá, e não tem mais volta, sabe? Foi o que eu senti de Deus, que era um caminho que nós apresentamos pra eles que não tinha mais volta. Foi marcado na identidade da igreja como uma igreja que ama o Senhor, sabe? Então, esse dia pra mim, à tarde especificamente, foi muito marcante, porque nós vimos eles orando. Não, tipo, a gente ensinando e falando pra eles fazerem, não, eles estavam fazendo. E E aí, passou que essa legal. impressão de realmente que era pra isso, porque pegaram muito rápido. Pareceu que elas já estavam fazendo aquilo ali há meses, antes da gente chegar. Elas já sabiam como é que ia ter Olha que só. fazer. Foi muito rápido. Porque Foi... quando a gente fala de termos técnicos, por exemplo, de música e do modelo Epitácio em si, tem muitas coisas, né? Inclusive vai ter um curso da B-Hop. Em nome de Jesus. Logo. Vocês podem assistir depois. Tem muitos termos técnicos, né, mano, que a gente usa. Então, às vezes, isso demora meses pra galera aqui da sala mesmo pegar, entender, é assim, é assado, é por isso, é por aquilo e tal. Só que lá foi um negócio assim, tipo... Foi rápido, muito rápido. Coisas que a gente nem tinha ensinado, Sim. sabe? Coisas que só aconteceram e a gente via que Deus tava acelerando o tempo pra eles, Sim. né? Tipo, Tava ensinando, chegou, Deus tava ensinando. Elas eles ali. pegaram, sem nós falarmos, elas pegaram o feeling de tempo do verso do líder, que elas tinham que fazer igual Sim. também. Se foi um verso muito curto, elas tinham que ser curtas. Se fosse um pouquinho longo, elas poderiam Tipo, fazer umas um pouco longo. questõezinhas técnicas, vamos dizer Técnicas. assim, que é difícil e elas já dominaram o assunto. Ai, Foi, que legal. fluiu. Foi, cara. e é o que a gente tava falando no começo, né? Não foi um grupo de pessoas, tipo, foi toda a igreja. Tanto que eu recebi o vídeo semana passada da sala de oração que teve, não tinha, tipo, 10 pessoas, tinha toda a igreja de Toda novo. a igreja de novo. Então, tipo, faz 1 mês e meio que a gente foi embora de lá, e a igreja toda está orando junta, né? Então, isso foi um negócio que não tem preço, cara, porque a gente entendeu que o objetivo foi cumprido. Foi implantado esse movimento, esse DNA de sala de oração lá, desse amor ao Senhor lá. E agora tudo vai acontecer a partir desse lugar Sim. de oração, que é um lugar seguro.
Porque na sala de oração nós temos a Bíblia como parâmetro, nós oramos o que a Bíblia fala, nós cantamos o que a Bíblia fala. Então não tem perigo, assim, entre aspas, de você não fazer aquilo que Deus está falando. Porque é a palavra dele que está sendo compartilhada. Entendeu? Então a partir desse lugar seguro, que é na palavra do Senhor, as coisas vão começar a acontecer lá agora. Entendeu? Muito Então bom. esse dia foi muito marcante pra mim. E você, João? Cara, eu tive várias coisas que me marcaram, principalmente por ter sido minha primeira viagem num tempo tão curto de conversão, né? Minha. E tive vários tabus quebrados. Vários que eu pensava assim, putz, será Tipo? mesmo? E essa guerra espiritual, nessa quinta-feira, me quebrou bastante, porque eu achava que a gente não podia sentir dessa forma, eu achava que não existia uma energia assim, desse jeito que nós poderíamos enfrentar. Algo físico Algo mesmo, né? palpável, como o Thiago né? falou. É. E sem ver ninguém, né? Só é palpável apenas e você sabe que tá ali, mas você cadê? Mas tá aqui, mas cadê? Entendeu? Você Sem ver, sentir né? mesmo de verdade. E vendo as pessoas sendo curadas, cara, e a hora que eu vi Deus agindo, porque lá eu acho que ele age de formas diferentes, como se ele tivesse que agir com a gente. Porque lá é, vamos dizer assim, área de risco, entre aspas, podemos dizer assim, que precisa de uma certa urgência e milagres rolam, sabe? Rolam muito fortes. Teve até um caso de uma filha, não sei se eu posso contar o da Tibissá, da filha tranquilo, né? Ela teve uma filha que engravidou do narcotraficante e o cara não queria que ela tivesse o filho. E ela ficou um tempo escondida e ele achou ela e simplesmente ele pegou um cabo de vassoura e metade de um cabo de vassoura ele enfiou na menina pra matar o filho que tava na barriga. É. E acharam ela depois e levando pro hospital, a hora que os médicos começaram a fazer os exames dela, ela tava viva. Começaram a fazer os exames na filha dela, ela não tinha nenhuma hemorragia interna, a criança estava viva, só que o cabo de vassoura apontava na barriga dela aqui assim, sabe? Chegou a rasgar a pele? Não, né? Mas apontava assim. Sim. Apontava. Então, foi uma coisa muito séria. Os médicos não conseguiam entender, apenas falar que apenas era um milagre. Ela está viva, a criança está viva. Nós conhecemos a criança. E nós conhecemos a criança. Então, a hora que ele começou, que ele usou, ele me usou de certas formas, mas ele usou muito mais o Ti, Deus, eu falo, usou muito mais o Ti e o Estevam, né, para momentos de cura. Cara, eu ficava maravilhado, eu só falava assim, que tão grandioso que você é mesmo. É uma coisa assim que ele move e eu fiquei, foi um outro tabu também que me quebrou na minha crença. Eu falava assim, cara, eu quero viver isso, eu quero ver, eu quero sentir isso. Então, foi uma das coisas que me marcou bastante. E a nossa experiência com o Vitor, né? Que foi uma outra experiência que nós tivemos lá muito forte, que foi uma criança de 11 anos endemoniada. E outra coisa também que eu via, eu falava assim, não é possível, né? Esses filmes são muito doidos, né? Não existe isso, que é isso. E realmente, cara, é real. 11 anos. Uma criança de 11 anos. Envolve muitas coisas. A mãe prostituta e tava morando com o tio também estava em umas situações delicadas, mas sempre foi uma pessoa também muito usada por Deus, mas ele estava num momento complicado na vida. E a criança até procurou nós, foi a criança que começou a contar pra gente que ela estava sendo ela estava incorporando não, perdão, ela estava encarnando demônios. Ela falava ela desse falou jeito? pra gente, ela falou pro João Pedro, que o João Pedro estava comigo no momento, Aham. e o criança, né, fala muito rápido espanhol, então eu não entendia muita coisa que ele falava. Então o João Pedro estava com nós e o João Pedro, ele ia falando pro João Pedro, o João Pedro ia traduzindo pra mim. E foi uma visão que ele teve, que ele achou que ele estava vendo Jesus, mas não era, né? Era toda uma farsa assim que o demônio tenta enganar a gente mesmo. E, enfim, ele contou e nós ficamos preocupados. Teve esse almoço no pastor que o Thiago falou, que foi onde houve a conversa de como que funcionava isso, se nós poderíamos ir até a casa do Vitor e tal. Aí eles liberaram para nós irmos e aconteceu, cara, que o menino tinha três demônios que habitavam nele. E, assim, respondendo, quando o Pablo falava, o que veio aqui para Bauru e o que era um dos nossos líderes lá também,
conversava com ele, ele respondia o Pablo em espanhol, quando eu falava, ele me respondia em português. Então, assim, não era o Vitor, Sim. né? Não era... Tava ali mesmo e falando o tempo todo, eu sou o Satanás, essa criança é minha, vocês não vão tirar ela de mim. Mas nós falamos, não. Não é bem assim, né? E foi uma coisa que me marcou muito, graças a Deus. Eu acho que a igreja lá está acompanhando, porque nós tivemos que voltar. Mas eles estão acompanhando, o Vitor tá bem, a família do Vitor tá bem. A avó do Vitor foi curada de uma forma extraordinária esse dia. De uma forma, foi assim, caramba, ela não conseguia levantar sem se apoiar. Ela sentia, vamos dizer assim, uma tontura, que ela não conseguia ficar muito tempo em pé, ela tinha que andar apoiando sempre. E ali com nós mesmos, depois que nós oramos por ela, oramos por cura, ali mesmo ela já começou a andar tranquilamente, conseguia levantar da cadeira sem se apoiar. Depois de 2 dias que isso tudo aconteceu, eu e o João Pedro, nós estávamos conversando com o Vitor, com o menino, por chamada de vídeo, e o tio dele mostrou pra nós que ela estava no fogão cozinhando, que fazia um tempo que ela não poderia, que ela não fazia isso, que ela não conseguia ficar em pé. E aí, do nada, a gente tava conversando com o Vitor, ela passava atrás do Vitor, assim, andando pra lá e pra cá na casa. Agora segura ela, senão não vai parar. Ela foi pra igreja no mesmo dia. Ela foi pra igreja no mesmo dia, Uau. andando. Então, cara, foi assim uma coisa que marcou muito. Pra mim marcou demais, foi uma experiência. E o Ti falou pra mim uma coisa, falou assim, João, nós temos tanta mais trajetória já que você, e cara, o que nós passamos aqui foram coisas muito fortes. Muito intenso. E eu agradeço a Deus por isso, eu falo obrigado por Privilégio, né, de ter me dado esse privilégio de ter visto tudo isso e visto coisas que dentro de mim eu não queria ver, mas ele me encorajava e falava assim, então vamos lá. E tá pronto Então pra vamos próxima. lá. Tô pronto pra próxima. E quais são as próximas, Thiagão? Tô pronto pra próxima. Segredo ainda, segredo. Segredo? Cara, Essa aí. Mas, cara, nós temos que voltar. Sim. Nós temos que voltar pra lá. Sobre a Colômbia, pra fechar, né? Eu acho que, na verdade, um apelo que eu faço pras pessoas que vão ver o podcast não olhem pra essa nação com os olhos da televisão, sabe? Sim. Porque não é bem assim, entendeu? Ao mesmo tempo que não é bem assim, como a televisão mostra, também não pensem que é tranquilo. Porque também não é. Sabe, nós vimos e vivemos coisas que a gente só tinha visto em filme até hoje. Exatamente. Então, é um lugar que merece e precisa muito das nossas orações, né? Sim, precisa. Até a questão, por exemplo, do tráfico de pessoas lá. O Medellín é o lugar que mais trafica crianças no mundo hoje. Então a gente está falando de uma cidade de 4 milhões de pessoas, relativamente pequena, perto de grandes cidades do mundo, né? Então é o lugar que mais trafica crianças no mundo. Inclusive, dando um spoiler, vai lançar um filme que foi gravado lá, chamado Freedom. E no meio da gravação tá famosíssimo. No meio da gravação desse filme, foi encontrado um cativeiro com 200 crianças. Que seriam vendidas no meio da gravação. Meu Deus. Então, tipo assim, tanto que essa moça que a gente conversou, que tava fazendo arepa, perguntei pra ela da filha dela, e ela falou assim, que tava na escola e tal, e acho que foi o João que perguntou se ela não iria buscar a menina, e ela falou que não, mas que ela deveria buscar. Aí a gente perguntou, mas por que você deveria buscar ela na escola? Ela falou assim, olha, porque aqui no bairro tem acontecido muito sequestro de criança. Nossa. E é um negócio tão intenso, porque existe um certo comando do tráfico lá e tal. Só que é um negócio tão intenso e tão acima do que a droga proporciona, que nem mesmo o tráfico sabe dizer quem são as pessoas que sequestram as crianças. Então, né, O negócio é superior ao superior. tráfico de drogas. Então, tipo assim, o tráfico de o drogas, mercado, nossa, ele é apenas uma cortina de fumaça. Nossa. Exatamente. É pra esconder algo maior. Porque tem algo muito maior por trás disso, sabe? Então a Colômbia merece que a gente olhe por ela. Especialmente por esse tema, né? Eu creio muito nesse tema. E é uma coisa que acontece que é muito rápida. A criança tá brincando na rua, o carro para, puxa a criança para dentro do carro, tchau. Você nunca mais vê a criança. Nunca mais vê a criança. E deve ter muito poder envolvido. Poder sim. econômico, poder político. Deve ter Sim, com certeza. algo terrível por trás. Né? Hoje a gente tá falando de tráfico de pessoas, né? É o segundo negócio mais rentável do mundo. Só perde pro tráfico de drogas. Então superou o tráfico de armas, por exemplo. Nossa.
Pra você Meu ter uma noção. Deus. Então, é um... É que às vezes fica longe da nossa realidade, né? É porque Mas ninguém comenta. Ninguém- ninguém Sabe? Mas, ó, comenta, pra né? você ter uma noção, como que é um negócio tão real. Faz, se eu não me engano, faz alguns anos, não sei quantos anos faz. A vizinha da minha mãe, aqui em Bauru, ela teve a filha dela sequestrada e até hoje ninguém sabe onde a menina tá. Nossa, Ninguém achou. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que é um negócio distante da nossa realidade, tá do nosso lado. que coisa, né? Quantas pessoas que estão lá em Campinas que não viveram isso? Exatamente. Estão vivendo isso Estão agora? vivendo isso. Agora, né? Até a situação do ano passado que teve a moça que a gente encontrou aqui na rua de Bauru, que era boliviana também, não sei se você lembra dessa história. A gente encontrou uma moça aqui na cidade e tal, que era boliviana, e também fugiu de um lugar em São Paulo Acho que eu lembro, sim. que prendia elas e tal, que era uma promessa de um trabalho de costura, e chegou lá, não era nada disso, ela fugiu e veio parar aqui, e a gente mandou ela de volta pra Bolívia. Mas, tipo, isso aconteceu aqui, na nossa igreja. Teve Pois uma é. coisa antes da viagem, uma coisa não, perdão, uma frase que o Thiago falou pra mim antes de nós viajarmos, que ele falou assim, pai, se você, Pai. pai, se você chegar mais nas pessoas e olhar no fundo dos olhos dela e perguntar, você está bem? Mas você está bem mesmo? Você vai escutar histórias que você nunca imaginou na sua vida. E é isso que falta nas pessoas. As pessoas terem um zelo e um carinho pelas outras. Que às vezes o cara que tá do seu lado, cara, tem alguma coisa pra tirar de dentro dele. Que ele precisa compartilhar, mas ele não consegue porque ele não é procurado pra isso. Uhum. Entendeu? As pessoas não querem saber como é se você tá bem. Por exemplo, um patrão não quer saber se o funcionário tá bem, ele quer saber do resultado dele. É. Sabe? Um exemplo, Mas um exemplo mas básico, eu pensei assim. nisso agora mesmo. É. Às vezes é o funcionário xarope do seu lado que falta o trabalho por Uhum, N motivos. sim. Às vezes o cara tá passando por algo que você nem imagina, né? É. E a gente tá... Julgando. É, cara. mas é verdade. É isso aí. E assim, as coisas podem estar acontecendo sim, só que ninguém comenta, ninguém fala, ninguém tem a fala. oportunidade de se abrir com um amigo, com alguma coisa. Sabe? Uau! É complicado. Muito bom, cara. Uau. Foi só a pontinha da iceberg. Foi né? só a pontinha. Nossa. Aconteceu muita coisa. Aconteceu muita A gente coisa. tem muitos planos de É. começar a nova sala de oração também. Você perguntou, né? Aham, aham. E ano que vem a gente quer começar alguma outra sala de oração no norte do Brasil. Nós temos muitos planos de participar e viver esse momento de novo em outros lugares do Brasil, né? A gente Uhum. quer voltar também para Colômbia ano que vem para dar continuidade nesse trabalho, acompanhar a galera. E também no norte do Brasil, eu sinto muito que Deus ele quer algo no norte do Brasil, porque é o lugar da nossa nação onde mais acontece tráfico de pessoas hoje. O norte, Amazonas, enfim, o Pará. Então eu sinto muito que a gente talvez vá pra lá, não sei quando, não sei como, Uhum. mas essa é a intenção agora, entender de Deus o que ele quer e fazer o que ele quer. É isso. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Cara, eu agradeço. Não, vai lá, João, vai lá. E eu queria também falar sobre essa galera daqui da Virgem, da B-Hop. Que assim, são pessoas que são, cara, apaixonadas por Jesus, São mesmo. que prezam por um bom trabalho por causa de Jesus e que tem muita coisa boa que eles vão fazer ainda aqui. E eu espero estar sempre junto, né? Participar, né? Participar dessa É história. isso aí. Eu também. E porque Deus fala muito com essa galera e vai vir, eles vão conseguir mover e agir muitas coisas boas aqui para nós, pro Brasil, pro mundo. Muito bom. Isso aí. Beleza, gente? Eu agradeço, viu? A participação de vocês dois aí. Amém. Foi uma bênção. Foi melhor do que eu esperava. Assim, eu esperava muita coisa, mas realmente essa experiência toda que vocês fizeram lá foi... Fica assim... podia ter ido, né? Podia ter ido. No próximo, quem sabe, né? É isso aí, pô. E você que acompanha a gente até aqui, tenho certeza absoluta que você foi impactado aqui com tudo que você ouviu. Compartilha esse vídeo, tá? Esse vídeo ele pode sim mudar a vida de muita gente, despertar muita gente para missões, para intercessão, tá? E curte o videozinho, entra no canal né, você tá aqui assistindo esse vídeo no canal do Deeper, tá? Segue o canal também, que tem bastante conteúdo muito bom sendo produzido, beleza? E muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a você. Um beijão e até o próximo Vinadcast. Valeu.